Paz do Senhor Jesus, gostaria de compartilhar uma palavra com você. Eu queria falar um pouquinho sobre Cristo, eu queria falar um pouquinho sobre o sacrifício de Cristo. Todos nós conhecemos e sabemos o que Cristo fez, os milagres, maravilhas e prodígios, mas eu queria falar que Cristo ele viveu uma vida com um propósito. Desde o seu nascimento até os 12 anos, nós podemos ver Cristo no templo com os doutores da lei. Maria e José, os seus pais, haviam esquecido de Cristo depois de ter ido a Jerusalém adorar no templo. No meio do caminho, eles sentem a falta de Cristo e ao voltarem, eles veem que Cristo está ali com os doutores da lei, falando sobre a lei, e os seus pais os indagam o porquê ele estaria ali. E ele falava que ele cuidava das coisas do Pai. Cristo vivia uma vida com um propósito, sempre visando a vontade de Deus sobre a sua vida. Aos 30 anos de idade, Cristo inicia seu ministério. Muitos milagres, muitas maravilhas, muitos prodígios, vidas sendo transformadas. Mas era necessário algo mais. Cristo teria que ser sacrificado pelos meus e pelos seus pecados. Eu quero falar sobre a cruz um pouquinho com você nessa noite. Nós bem sabemos que Cristo foi levado à cruz do Calvário. Ao meio estava Cristo e ao lado dois malfeitores. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois homens. Um deles questiona Cristo, indagando a Cristo, porque Cristo, já que ele era o rei dos judeus, o rei dos reis, ele não salvava a sua própria vida e a vida deles também. Aquele homem não havia entendido o propósito de Cristo. Aquele homem não havia entendido que Cristo não veio para salvar a sua própria vida, mas sim toda uma humanidade corrompida e longe de Deus. Aquele homem não entende o propósito. Aquele homem estava com a salvação, uma nova oportunidade do seu lado, mas ele não soube aproveitar. Mas nós podemos ver do outro lado, um homem que rapidamente corrige esse outro malfeitor. Dimas agora fala: você não teme a Deus, estando em mesma condenação que ele? Agora Dimas dá a Cristo toda a honra e toda a glória, o chamando de Deus. E ele corrige aquele homem e fala àquele homem que ele não temia estar em mesma condenação que Cristo. Cristo, sem nenhum motivo, eles tinham motivo, mas Cristo não havia motivo para estar passando por aquilo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Dimas conheceu Cristo crucificado. Dimas não conheceu, ele pode ter ouvido falar do Cristo, a qual fez milagres, maravilhas e prodígios. Mas naquele momento, Dimas estava vendo Cristo crucificado. Dimas conheceu Cristo açoitado, humilhado, machucado, e ele se interessou por aquele Cristo. Ele quis conhecer, ele quis dialogar, ele quis mais daquele Cristo crucificado na cruz do Calvário. E agora Dimas fala a Cristo: lembra de mim no teu reino. Quando o teu reino vier, lembra-se de mim. E o Senhor tem uma resposta para Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas conheceu aquele Cristo crucificado. E Dimas pede ao Senhor que o Senhor se lembrasse dele no seu reino. E o Senhor tem uma resposta para Dimas. Nós podemos aprender, irmãos, que quando há sinceridade, quando há arrependimento nosso para com Deus, o Senhor tem uma resposta para as nossas vidas. O Senhor tem uma resposta para os nossos clamores. Dimas esteve com Cristo no paraíso através da afirmação do próprio Cristo. Dois homens, duas atitudes diferentes. Um homem indagou a Cristo, outro homem o adorou. E esse homem a qual adorou a Cristo teve uma rápida resposta. Quando nós adoramos a Cristo, sem indagarmos a Cristo, o Senhor há de ter uma resposta para as nossas vidas. Que nós possamos ser como Dimas, que nós possamos adorar o Senhor, mesmo crucificado, mesmo sem nada para nos oferecer, a não ser a salvação, que nós possamos adorar a Cristo em espírito e em verdade. Fique com essa palavra, Deus vos abençoe.